Você já se sentiu como um fantasma na sua própria vida? Hoje vou contar a história real de Marina, uma mulher que aparentemente tinha tudo: um marido dedicado, uma família estruturada, uma vida estável, mas que vivia aprisionada em um vazio emocional que ninguém percebia. Até que um encontro inesperado mudou tudo para sempre. Fique até o final porque essa história tem uma reviravolta que ninguém viu vindo e vai te fazer questionar tudo sobre amor, fidelidade e desejo. Antes de começar, se inscreva no canal se ainda não fez. Estamos chegando perto dos 1000 inscritos e cada um de vocês nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, intensas e cheias de emoção que você não encontra em nenhum outro lugar. Se você gosta de relatos que mostram a verdade por trás das aparências perfeitas, clique no botão de inscrever, ative o sininho para não perder nada e me acompanhe nessa jornada que hoje vou compartilhar. Agora sim, vamos para a história de Marina e aquele dia que mudou sua vida para sempre. Não sei bem por que estou escrevendo isso. Acho que preciso tirar isso de dentro de mim de alguma forma, porque se guardar, sinto que vou explodir. Não tenho com quem conversar. Nem uma amiga, nem uma irmã, nem ninguém. O que aconteceu foi tão inesperado, tão absurdo e tão real que ainda me custa olhar no espelho sem sentir que me transformei em alguém que nunca imaginei ser. Mas também seria mentira dizer que não desejei isso. Foi apenas um dia. Um único maldito dia em que tudo mudou. E o pior, ou melhor, é que foi dentro da minha própria casa. Aquela tarde não prometia nada diferente. Ricardo havia saído cedo para uma reunião que, como sempre, prometia se estender até a noite. As crianças estavam com os avós paternos e eu já havia me resignado a mais uma noite sozinha, assistindo alguma série ou revisando e-mails do trabalho. Mas por volta do meio-dia, Eduardo, sogro do Ricardo, me enviou uma mensagem dizendo que passaria para deixar uns documentos que Ricardo havia pedido. Me pareceu estranho, mas respondi que não havia problema. Ele sempre foi gentil comigo. Daqueles homens que nunca levantam a voz, sempre dizem por favor e obrigado, e te olham nos olhos quando falam. Educado, inofensivo, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando chegou, tinha numa mão uma pasta com documentos e na outra, uma garrafa de vinho. Disse que havia notado que as crianças não estavam e que Ricardo ia se atrasar. Então pensou em compartilhar uma taça para me fazer companhia. Hesitei por um segundo, mas acabei dizendo que sim. Arrumamos as coisas na cozinha, ele serviu o vinho e começamos a conversar como sempre. Coisas banais, o trabalho, sua época como engenheiro, como estava vendo a política. Mas algo era diferente. Não no que dizia, mas em como me olhava. Como se de repente houvesse algo em mim que nem eu mesma lembrava que existia. Não foi um olhar vulgar nem descarado. Foi daqueles que te fazem sentir nua sem ser ofensivo. Me perguntou se eu me sentia sozinha ultimamente. Assim, direto. Me soltou entre um gole e outro, como quem lança um anzol sem pressa. Ri para disfarçar, disse que não, que estava apenas cansada do trabalho, das crianças, da rotina, mas ele não respondeu. Apenas manteve o olhar por alguns segundos a mais do que socialmente aceitável. Me incomodou. E ao mesmo tempo, me fez sentir vista. Como se alguém, finalmente, notasse que eu também existia além dos pratos limpos, das tarefas escolares e dos cumprimentos mecânicos do Ricardo. Queria mudar de assunto, mas já era tarde. Algo no ambiente havia mudado. A cozinha ficou em silêncio, com esse tipo de quietude que não é confortável. Me levantei para guardar os pratos e senti seus olhos nas minhas costas. Cada passo que dava, cada movimento das mãos era como se meu corpo inteiro estivesse sendo observado com uma calma quase perigosa. Não havia palavras. Apenas gestos. Um toque breve de sua mão quando me ajudou com uma taça. Um deixa que eu ajudo que não precisava de resposta. E aquele momento exato quando nossas mãos se tocaram por acidente e nenhum dos dois se afastou em seguida. Não sei como descrever esse toque sem que soe como desculpa. Foi apenas um segundo. Mas senti em todo o corpo. A ponta dos seus dedos roçando a palma da minha mão, como se o contato não fosse casual. E eu não retirei a mão. Podia ter feito isso. Podia ter rido, fazer uma piada, quebrar o momento. Mas não fiz. Fiquei ali, congelada, sentindo algo que não sentia há anos. Não era só físico. Era uma eletricidade, uma tensão contida que me fez sentir viva, desejada, incomodada e completamente consciente de mim mesma.
Como se tudo o que eu era se reduzisse a esse contato leve e proibido. Depois disso, ele se afastou alguns passos. Como se entendesse que havia cruzado uma linha, mas não disse nada. Eu também não. Terminamos o vinho em silêncio, cada um fingindo olhar para outro lado. Mas o silêncio falava por nós. Meus pensamentos eram um caos. Estava imaginando coisas. Estava tão carente que qualquer gesto gentil me parecia sedução? Ou realmente havia algo ali? O certo é que, mesmo tentando me convencer de que não estava acontecendo nada, meu corpo me dizia outra coisa. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam um pouco. E sentia um calor entre as pernas que me dava vergonha reconhecer. Quando terminamos de arrumar a cozinha, ele disse que ia pegar uns papéis que havia deixado no carro. Saiu pela porta dos fundos e eu me apoiei na bancada tentando respirar fundo. Me sentia culpada sem ter feito nada. Como se simplesmente permitir esse jogo de olhares já fosse traição. Não sabia se queria que ele fosse embora ou que voltasse. E quando voltou, não trouxe papéis. Trouxe um pequeno pacote com pães de açúcar que, segundo ele, havia comprado por costume de sempre trazer algo quando visitava alguém. Disse isso naturalmente, mas seu sorriso tinha algo diferente. Algo que me causou um arrepio. Nos sentamos na sala, sem música, sem televisão. Só nós dois, a bandeja com pães e a tensão flutuando no ar como uma tempestade que não termina de explodir. Me perguntou como eu me sentia com Ricardo ultimamente. Não foi uma pergunta qualquer. Foi feita com uma calma tão direta que me desarmou. Disse a verdade, que às vezes me sentia invisível. Que não era culpa do Ricardo, que ele era um bom homem, trabalhador, responsável, mas que algo havia se apagado. Não sabia por que estava contando isso. Nunca falo disso com ninguém. Com aqueles olhos fixos em mim, como se realmente quisesse me entender. Em um momento, me dei conta de que havia começado a falar baixinho, quase sussurrando. Como se nossas vozes pudessem quebrar algo frágil. Me inclinei um pouco para frente, sem perceber, e ele também. E quando nossos rostos estavam a alguns centímetros, senti sua respiração se misturando com a minha. Não nos beijamos. Não naquele momento. Mas nossas testas se tocaram. Fechei os olhos. Podia ter me afastado. Podia ter dito algo. Mas fiquei ali, quieta, sentindo o calor de sua pele e o peso do desejo contido. Foi mais íntimo que um beijo. Foi uma confissão silenciosa. E naquele instante, sabia que nada voltaria a ser igual. Me afastei primeiro. Não por coragem, mas por medo. Me levantei do sofá como se algo me queimasse por dentro, inventando que precisava verificar o celular ou algo na cozinha. Não podia deixar que isso acontecesse. Não podia permitir que aquele momento continuasse crescendo. Mas já era tarde. Sentia sua presença até mesmo de outro cômodo. O corpo me traía, o coração batia no pescoço. E não conseguia parar de pensar no quão perto havia estado de cruzar uma linha que nem mesmo sabia que existia entre nós. Tomei um copo d'água com mãos trêmulas no entanto, com Eduardo, as palavras saíam sozinhas. Me escutava sem interromper, sem julgar. Só, como se isso pudesse apagar o que me queimava por dentro. Eduardo ficou na sala. Não fez nenhum gesto para me seguir. Me deu espaço. E isso, longe de me acalmar, me perturbou mais. Porque não era um homem que forçaria nada. E, no entanto, sua simples presença era sedução pura. Não precisava me tocar para me alterar. Bastava estar perto. Eu sabia. Ele também. E mesmo que não falássemos sobre o assunto, cada minuto que passava era como um acordo tácito de que algo estava acontecendo entre nós. Algo que vinha se gestando em silêncios, em gestos, em coisas que não se dizem, mas se sentem. Voltei à sala tentando recuperar o controle, mas assim que me viu, me olhou novamente com aquela intensidade que me desarmava por dentro. Me perguntou se queria que ele fosse embora. Sua voz era tranquila, como se me oferecesse uma saída. Hesitei. Cada parte de mim gritava uma coisa diferente. A parte sensata dizia que sim, que era o melhor. Mas a parte quebrada, a parte cansada, a parte vazia, queria que ficasse. Disse que não precisava, que podia ficar um pouco mais se quisesse. Minha voz tremeu um pouco. Ele assentiu, sem dizer mais nada,
se sentou novamente no sofá com aquele jeito relaxado de quem não precisa ter pressa. Me sentei do outro lado, mas mais perto do que antes. O ar entre nós estava espesso, quase tangível. Não sei quanto tempo ficamos assim. Não falávamos, não nos tocávamos. Mas havia uma tensão tão forte que sentia que podia ser cortada com um sussurro. Em um momento, me virei para olhá-lo e ele já estava me olhando. Foi ali, nesse instante, sem palavras, sem desculpas. Me aproximei lentamente. Não sei se fui eu ou se foi ele, talvez ambos, mas quando nossos lábios se encontraram, foi suave, lento, quase com medo. Não foi um beijo de filme, foi um beijo real, tímido, contido, cheio de tudo que não havíamos dito. Não sei quanto durou, talvez segundos, mas me estremecer inteira, e não pelo beijo em si, mas pelo que representava, pelo que havíamos permitido. Nos separamos lentamente, como se ninguém quisesse romper o que acabará de acontecer. O olhei nos olhos, esperando ver arrependimento, mas o que vi foi algo muito mais complexo. Era desejo, sim, mas também ternura, compreensão, até mesmo tristeza. Me acariciou o rosto com as costas da mão, sem dizer nada, e eu não me afastei. Fechei os olhos, quis chorar, mas não saíram lágrimas. Era como se meu corpo não soubesse se estava fazendo algo bonito ou algo monstruoso. Só sabia que me sentia viva. Por primeira vez em anos, alguém me tocava como se eu importasse, como se ainda houvesse algo em mim que valesse a pena. Não dissemos nada depois daquele beijo. Ele não me pediu explicações e eu também não pedi. Precisava me levantar e fui até a cozinha novamente, dessa vez sem desculpas. Só precisava de espaço para pensar, para respirar, mas não adiantava nada. Já estava feito. E o mais perturbador era que ainda não me sentia mal. Sentia culpa, claro, mas era uma culpa misturada com alívio, como se algo dentro de mim houvesse estado preso por anos e agora, finalmente, houvesse se quebrado. Estava tonta, com a adrenalina ainda no corpo, como se acabasse de descer de uma montanha-russa emocional. Me olhei no reflexo do micro-ondas e mal me reconheci. Tinha os lábios um pouco inchados e os olhos brilhantes. Parecia outra mulher. Quando voltei à sala, ele já estava de pé, como se estivesse se preparando para se despedir. Nos olhamos novamente, mas dessa vez sem nos aproximar. Era como se ambos soubéssemos que cruzar aquela linha tinha consequências e que voltar a fazê-lo já não seria um erro impulsivo, mas uma decisão consciente. Me perguntou se eu estava bem e eu apenas assenti. Não conseguia falar. Tinha um nó na garganta que não passava. Ele se aproximou, me deu um beijo na testa, um beijo longo, quase paternal, e saiu sem dizer mais uma palavra. Fechou a porta com cuidado, como se não quisesse despertar nada nem ninguém. E então fiquei sozinha naquele silêncio pesado, com o coração batendo nos ouvidos. Subi para o quarto sem acender as luzes. Me deitei com a roupa, olhando para o teto. Escutei o som do carro se afastando pela rua e na minha cabeça só havia uma frase: já não há volta atrás. Porque não se tratava só do beijo. Era tudo o que havia por trás, o desejo acumulado, a necessidade de ser vista, tocada, entendida. E o pior é que sabia que aquilo não era o final, era o começo. Algo dentro de mim já estava decidido, mesmo que minha consciência gritasse o contrário. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Sentia seu cheiro ainda na minha roupa, na minha pele, na minha boca. No dia seguinte, quando Ricardo acordou, me perguntou se tudo havia corrido bem com seu pai. Disse que sim, sem olhar em seus olhos. Me abraçou por trás enquanto eu preparava café, como se não notasse nada diferente em mim. E essa foi a primeira vez que senti a dor da sua indiferença. Não porque houvesse feito algo errado, mas porque não conseguia entender como era possível que ele não notasse nada. Era tão fácil enganar alguém? Ou ele também estava tão desconectado quanto eu e simplesmente não se importava? Esse pensamento me abalou mais que o beijo. A ideia de que estávamos há anos convivendo como estranhos, sem nos ver, sem nos tocar, sem realmente nos importar um com o outro. Naquele dia, passei toda a tarde no automático. Atendi ligações, fiz compras, limpei a casa. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Revivia o beijo de vez em quando, não apenas pelo prazer que me causou, mas pelo que representava. Uma fratura, uma quebra silenciosa em tudo o que eu acreditava ser. Não sabia o que ia acontecer depois.
Não sabia se ele voltaria, se íamos conversar, se íamos fingir que nada havia acontecido. O único que sabia era que eu não era mais a mesma. E isso, de algum modo, me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Passaram 2 dias sem notícias de Eduardo. Eu não sabia se esperava que ele dissesse algo ou se preferia que não o fizesse. Me sentia dividida ao meio. Por um lado, desejava que ele me procurasse, que não deixasse aquilo no ar como algo passageiro. Mas por outro lado, também sentia pânico de que o fizesse. Me imaginava em todos os cenários possíveis, que aparecesse de surpresa, que me ligasse, que me mandasse mensagem. Cada vez que tocava o celular, o coração parava e ao mesmo tempo me sentia miserável por precisar disso, porque sabia que o que tinha acontecido estava errado. Não deveria me sentir bem. Não deveria querer repetir, mas queria. E pensava em cada momento em que Ricardo me falava com aquela voz monótona, me perguntando sobre coisas banais como se tudo estivesse bem. Me falava do trabalho, do carro, de uma conta que havia vencido. Eu o olhava e me perguntava quando paramos de conversar de verdade. Quando foi a última vez que me olhou como mulher, não como esposa, nem como mãe, nem como companheira de casa. Me doía admitir isso, mas Eduardo me havia visto mais em uma tarde que Ricardo nos últimos 3 anos. Era como se de repente tivesse me dado conta de que havia estado morta em vida. E não sabia se culpava Ricardo, a mim mesma ou ao tempo. Mas o que sim sabia era que não queria continuar assim. No domingo seguinte, Ricardo teve que sair para uma reunião de trabalho fora da cidade. Me avisou naquela manhã, com total naturalidade, como se me deixar sozinha um fim de semana inteiro fosse coisa de todos os dias. E em parte, era. Mas aquele dia foi diferente, porque assim que ele saiu, senti uma mistura de liberdade e nervosismo que não sabia como lidar. Caminhei pela casa como se esperasse algo. Me arrumei sem pensar, como quem se prepara para uma possibilidade que não quer admitir que deseja. Coloquei um vestido que há tempo não usava, um vestido que Ricardo nem lembrava que eu tinha. Me maquiei, me olhei no espelho e senti culpa. Mas também algo parecido com expectativa. Não passou nem 1 hora e Eduardo tocou a campainha. Eu não o havia chamado. Ele também não havia avisado que viria, mas estava lá, como se também estivesse esperando que esse momento chegasse. O olhei pela janela antes de abrir. Estava sério, sem sorrir, sem dar sinais claros de por que havia vindo. Abri a porta sem dizer uma palavra. Ele também não disse nada. Só entrou com aquela calma dele que me tirava o fôlego. Ficamos 1 segundo em silêncio no corredor. Depois fechei a porta com a chave. Não sei por que fiz isso, se por medo ou por decisão. Talvez as 2 coisas. Ele me olhou, deu um passo em minha direção e dessa vez não houve dúvidas. Nem hesitações. Nos beijamos como se estivéssemos guardando isso há anos. Não houve palavras, não houve explicações, apenas corpos que se procuravam, que se entendiam, que se precisavam com uma urgência que eu não lembrava ter sentido nunca. Ele me segurou pela cintura com uma firmeza suave, como se soubesse exatamente como me tocar. E eu me deixei levar, porque naquele momento não era esposa, não era mãe, não era nada. Era mulher e estava viva. Nos deixamos cair no sofá como se o mundo inteiro se desvanecesse lá fora. Não havia ruído, não havia tempo, só ele e eu. E esse desejo silenciado que finalmente se deixava escutar. Não houve pressa, não foi rápido nem desesperado. Foi lento, intenso, cheio daqueles silêncios que pesam mais que qualquer palavra. Senti cada toque como se minha pele estivesse acordando pela primeira vez em anos. Sua forma de me tocar não era só física, havia algo emocional em cada carícia, como se estivesse me dizendo sem palavras: te vejo, te desejo, te valorizo. E isso foi o que mais me quebrou por dentro, porque não se tratava só do sexo, era tudo o que vinha por trás. Essa sensação de ser desejada de verdade, sem máscaras, sem obrigação. Não era só corpo, era alma. E isso, depois de tanto tempo vazia, me fez chorar. Ele percebeu. Limpou as lágrimas com os dedos, sem perguntar por quê, como se já soubesse, como se não precisássemos falar para nos entender. Fizemos amor em silêncio, com aquela calma profunda que tem os que sabem que estão fazendo algo proibido, mas inevitável. Não houve barulho, não houve culpa naquele instante, só depois, quando tudo acabou e ficamos abraçados, nus,
cobertos apenas por uma manta velha que ele mesmo havia puxado sobre nós. Ali foi quando o silêncio voltou a pesar. Não dissemos nada, mas sabíamos que estávamos cruzando um limite do qual não havia mais retorno. Não só pelo ato, mas porque os dois o tínhamos desejado conscientemente. Depois de um tempo, ele se vestiu primeiro, se sentou na borda do sofá, em silêncio, olhando seus sapatos como se precisasse processar tudo. Eu não sabia o que dizer, queria pedir que ficasse, mas também queria que fosse embora, porque tê-lo ali, depois de tudo, me fazia sentir vulnerável, exposta, não como mulher, mas como pessoa. Me assustava que ele se arrependesse ou me visse como alguém fraca, necessitada. Mas então ele se virou, me olhou nos olhos e disse algo que me partiu por dentro: "Você não está sozinha, Marina." E mesmo que tenha sido só isso, senti que alguém, finalmente, me havia dito o que eu precisava ouvir. Não falamos sobre o que aconteceria depois. Não fizemos promessas nem planos. Ele foi embora como havia chegado, em silêncio, mas deixando um terremoto dentro de mim. Fechei a porta atrás dele e me sentei no chão, nua, abraçando minhas pernas. Não chorei. Não conseguia. Estava cheia demais de coisas para derramar uma única lágrima. Pensava em Ricardo. Em como reagiria se soubesse. Em se alguma vez me havia visto com os olhos com os quais seu pai me havia olhado naquela tarde. E me dei conta de que não. De que talvez nunca me houvesse visto de verdade, e isso doía mais do que a culpa. Porque uma parte de mim entendia que havia chegado a esse ponto por fome emocional. Não por maldade. Não por desejo vazio. Mas por necessidade. Naquela noite, quando Ricardo voltou, me encontrou na cama com a televisão ligada, mas sem som. Me beijou na testa, como sempre. Me perguntou se tudo estava bem. Disse que sim. Não me olhou nos olhos. Me disse que estava cansado. Que ia dormir. Eu assenti e voltei a olhar a tela sem ver nada. Por dentro, uma parte de mim gritava. Outra, em silêncio, entendia que algo havia se quebrado. E que mesmo que ninguém soubesse, mesmo que tudo continuasse igual por fora, eu já não era a mesma. Porque naquele dia, mesmo que não planejasse, mesmo que não procurasse assim, cruzei um limite. E não sabia se queria voltar atrás. Durante os dias seguintes, tudo no exterior voltou à normalidade. Ricardo seguia com suas rotinas, sua forma metódica de falar e se mover pela casa. Eu fazia o mesmo. Preparava o jantar, cuidava das coisas da casa, respondia às mensagens do grupo da família como se nada houvesse acontecido. Mas por dentro, era um turbilhão. Não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Cada canto da sala me devolvia uma imagem de Eduardo, a forma como me tocou, a intensidade do seu olhar, o modo como me segurou depois. Tudo ficava impregnado ali. Eu queria esquecer, mas ao mesmo tempo, não conseguia soltar isso. Era como se, de alguma forma, essa experiência me tivesse despertado de um letargo. Me dava medo pensar em voltar a vê-lo. Não sabia se ele queria, se havia sentido o mesmo, se arrependia. Mas também não conseguia parar de desejá-lo. Cada vez que ouvia o portão se abrir, meu corpo reagia. Cada vez que Ricardo mencionava seu pai, se me tensionavam os músculos. Era como viver em uma contradição constante. E mesmo que ninguém notasse nada, eu estava à beira de algo. Não sabia do que exatamente. Mas sentia que não podia continuar muito tempo mais com essa dupla vida emocional. Estava me desgastando. E o pior era que ninguém parecia se dar conta. Ninguém perguntava como eu me sentia. Ninguém notava meus silêncios. Uma tarde, Eduardo apareceu outra vez sem avisar. Dessa vez não entrou. Só ficou na varanda, com uma expressão séria. Eu saí com o coração disparado. Ele me olhou fixamente e me disse: "Não vim repetir nada. Só queria saber se você estava bem." Essa simples frase me quebrou. Me senti incapaz de dizer uma palavra. Ele segurou minha mão e apertou forte, como quem quer segurar alguém que está caindo, e depois foi embora. Sem mais. Eu fiquei ali, de pé, sentindo um nó na garganta. Não porque não fizemos nada, mas pelo que significou esse gesto. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém se preocupava com como eu me sentia de verdade. Naquela noite, voltei a pensar em tudo que havia perdido sem perceber. Anos de casamento, de rotinas confortáveis,
de silêncios funcionais. Ricardo não era um homem ruim. Nunca me gritou. Nunca me traiu, pelo menos que eu saiba. Nunca me desrespeitou. Mas também não me ouvia. Também não me via. Também não se deu conta de que eu estava me apagando pouco a pouco. E eu também fui parte disso. Também fui me calando, me acomodando, me resignando. Até que veio alguém, sem procurar, que acendeu uma faísca que me fez lembrar quem eu era, o que desejava, o que sentia. Me odiava um pouco por precisar disso. Mas me odiava mais por ter permitido por tanto tempo. Passaram semanas. Não nos tocamos de novo. Não falamos novamente sobre o que aconteceu. Mas havia algo diferente no ar cada vez que Eduardo e eu nos cruzávamos. Uma tensão suave. Uma cumplicidade silenciosa. Não precisávamos de palavras. Bastava um olhar para saber que o que vivemos não foi uma fantasia passageira. Foi real. Foi forte. Foi nosso. E mesmo que a culpa estivesse ali, misturada com o desejo e o medo, também havia algo parecido com paz. Porque por mais que negasse, aquele dia me devolveu algo que havia perdido há anos. Minha capacidade de sentir. Houve um momento, uma noite, em que estive a ponto de confessar tudo a Ricardo. Havia tido um sonho com Eduardo, um tão vívido que acordei agitada, com o corpo em chamas e os olhos úmidos. Me sentei na cama, olhei ele dormindo e pensei, o que estou fazendo? Mas depois vi seu rosto tranquilo, tão alheio a tudo, e me dei conta de que ele não entenderia. Que tomaria como uma traição carnal, quando na realidade havia sido emocional. Que me culparia sem saber que eu já me sentia abandonada muito antes. E engoli essa confissão como tantas outras coisas. A deixei se afogar dentro de mim porque não tinha para onde mais levá-la. Nos dias seguintes, cada gesto de Ricardo me parecia parte de um roteiro repetido. O beijo apressado ao sair, o como foi seu dia sem esperar resposta, os silêncios diante da televisão. E comecei a entender que não se tratava só de Eduardo. Ele havia sido o catalisador, sim. Mas o fundo da questão era muito mais profundo. Era minha vida. Minha forma de existir. As decisões que fui adiando por comodismo, por medo, por costume. E isso doía mais do que a culpa do que havia feito. Porque no final, o desejo pode se apagar, mas a sensação de estar apagada por dentro, essa é mais difícil de curar. Às vezes me pergunto se Eduardo sente o mesmo. Se lembra daquela tarde como eu lembro. Se arrepende. Mas nunca perguntei. Nunca insisti. Talvez porque uma parte de mim não quer saber a resposta. Prefiro guardar essa lembrança intacta, como um lugar ao qual voltar nos momentos em que tudo se torna cinza. Porque isso foi para mim um momento de cor, de vida, de me sentir vista, desejada, valorizada. Mesmo que fosse por um instante. Mesmo que fosse com a pessoa mais inesperada. Mesmo que tudo estivesse errado. Nunca fui de julgar aquelas que traíam seus maridos. Mas também não entendia. Até que aconteceu comigo. E me dei conta de que muitas vezes não é por falta de amor, mas por falta de conexão, de olhar, de presença. Você pode amar muito alguém e ainda assim se sentir sozinha ao lado dessa pessoa. E isso não se conserta com palavras bonitas nem com presentes de aniversário. Se conserta com atenção verdadeira, contato emocional, com vontade real de compartilhar a vida. E quando isso falta, a gente vai secando. Até que alguém te toca sem querer e descobre que ainda pode florescer, mesmo que seja no lugar errado. Agora, cada vez que Eduardo vem em casa, tudo dentro de mim se tensiona. E não porque tenha medo de que algo aconteça, mas porque não sei como lidar com o que já aconteceu. Porque vê-lo me lembra que houve uma versão de mim que voltou a se sentir viva. E ao mesmo tempo, me lembra que continuo presa em uma vida que não sei como mudar. Ricardo não suspeita de nada e talvez nunca suspeite. Mas eu sei. E cada dia convivo com essa verdade, com essa linha que cruzei, com esse silêncio compartilhado que às vezes pesa mais do que qualquer palavra. Às vezes me surpreendo espiando Eduardo com o canto do olho, procurando gestos que me digam se ainda pensa em mim. Um toque demorado de mãos, uma pausa ao falar, um silêncio que dura um segundo a mais do que o normal. E quando noto algo, qualquer mínimo sinal, meu peito se aperta, porque continua ali, porque não foi só meu, porque ele também sentiu. Mas nenhum de nós diz nada, não precisamos.
O que vivemos não se apaga nem com o tempo nem com a culpa. Está preso na pele, nos ossos, na memória do corpo. Ricardo continua sendo o mesmo de sempre, impecável, correto, estável. E eu continuo cumprindo meu papel. A esposa presente, a anfitriã gentil, a mulher que sorri nas fotos da família. Ninguém suspeita, ninguém imagina. E eu às vezes me pergunto quanto tempo mais posso sustentar essa dupla vida emocional. Porque mesmo que não tenha voltado a tocar Eduardo, minha mente continua presa naquele momento, naquela tarde na sala, naquele suspiro compartilhado. E eu sei que não há volta atrás, não pelo que fizemos, mas pelo que despertou em mim. Não quero me justificar. Sei que o que fiz estava errado, que cruzei uma linha que nunca pensei cruzar. Mas também sei que foi a primeira vez em anos que me senti realmente viva, que alguém me viu sem filtros, que alguém tocou não só meu corpo, mas algo muito mais profundo. E isso não se apaga, isso deixa uma marca, uma ferida doce, uma lembrança que dói e ao mesmo tempo consola. Porque foi real, porque não foi só desejo, foi necessidade, foi conexão. Foi tudo que me faltava e não sabia como pedir. Desde esse dia, me olho no espelho de outra forma, não com orgulho, mas nem com vergonha. Me vejo mais inteira, mais desperta, mais consciente de mim. E mesmo que a culpa me acompanhe, também me acompanha uma verdade. Não estou disposta a voltar a dormir. Não quero continuar fingindo que estou bem quando não estou. Não quero continuar sendo uma sombra do que fui. E se para isso tive que passar por algo tão complexo, tão carregado, então que assim seja, porque prefiro isso a continuar vivendo no automático. Não sei o que vai acontecer entre Eduardo e eu. Talvez nunca voltemos a cruzar essa linha. Talvez o que vivemos fique como um parêntese em nossas vidas. Mas sei que, aconteça o que acontecer, já não sou a mesma. E isso ninguém pode me tirar. Esse olhar que compartilhamos, esse toque, esse suspiro sustentado, foi meu, foi nosso. Me acostumei a viver com essa parte de mim que ninguém conhece, essa mulher que ardeu em silêncio, que desejou escondida, que se permitiu um momento de pele e alma com alguém proibido. Não me orgulho, mas também não me arrependo completamente, porque foi o reflexo exato do que me faltava, e porque no final do dia, todos carregamos algo que não dizemos, algo que nos quebra e nos constrói ao mesmo tempo. O meu foi esse instante com Eduardo. Às vezes penso que, se Ricardo soubesse tudo o que senti, o que precisei, talvez me olharia diferente. Talvez se daria conta de que não se trata de sexo, de traição física, de paixão fugaz. Se trata de presença, de emoção, de estar realmente com alguém, não só ao lado, mas junto. Já não espero isso dele, nem de ninguém. O único que quero é não me perder de novo, não me apagar novamente por dentro, e se isso implica carregar uma culpa silenciosa, então carrego, mas desperta, inteira, viva.